Paramos aqui. Então eu tenho aqui, ó, poder cerebral total, perda do poder cerebral. Pode-se aumentar a habilidade cerebral no processamento e transmissão de informação. Eu posso estar aqui, vou deteriorando. Quando eu começo a deteriorar aos pouquinhos, eu não sei se você conhece a chamada teoria do gradiente. A teoria do gradiente é assim: se eu pegar um sapo e jogá-lo numa panela de água fervendo, ele pula fora. Se eu pegar um sapo, colocar numa água fria, colocar num banho-maria, ele vai se adaptando, morre cozido. Quando ele pula na água quente, ele pula fora imediatamente, porque a diferença, o gradiente é muito grande. Quando eu ponho na água fria, o gradiente vai se acostumando, ele vai ficando ali. Aquele indivíduo que começa a esquecer uma coisa, começa a esquecer outra, ele não se dá conta que ele está deteriorando mentalmente. Quando acontece um acidente vascular cerebral de uma vez, ele percebe. Mas quando isso vai acontecendo gradativamente, como acontece na andropausa, a mulher de 45 a 55 anos, ela tem a menopausa, em média. 51 anos é a média para o Brasil. O homem não, ele começa aos 30 a andropausa. Então ele vai devagarinho, ele nem percebe mais. Tá? Porque vai aos poucos. O mesmo processo ocorre aqui. Então, causas de demência. 54% das demências vêm da doença de Alzheimer. 16% vem de demência vascular. E 30% demências outras, as variadas. Mas aqui tem uma grande percentual, que é 54%. Os Estados Unidos está extremamente preocupado, porque a quantidade de gente que vai ter Alzheimer daqui 10, 15, 20 anos vai ser uma coisa absurda, pode até quebrar o governo americano por causa do problema do Alzheimer, que é caríssimo para tratar, dura muito tempo, com esses processos todos de anti-envelhecimento, a pessoa fica viva mais tempo, e com Alzheimer isso é complicado. Então o ideal do Alzheimer é o que nós estamos fazendo aqui, é prevenção, não é depois que instalou o processo que nós vamos resolver o problema. Pesquisas recentes mostram que o cérebro saudável pode continuar se desenvolvendo e aprendendo, independentemente da nossa idade cronológica. Tem nada a ver com a nossa idade, se o seu cérebro estiver funcionando adequadamente. Existia um sujeito nos Estados Unidos chamado Clare Graves. Clare Graves era um professor de psicologia no Upstate New York, e todos os colegas dele foram para a guerra, Segunda Guerra Mundial, menos ele, que tinha um pé chato. Como ele não pôde ir, ele ficou dando aula para todo mundo. Ele era um psicólogo, e ele dava aula para o primeiro ano e para o quarto ano. Então ele podia acompanhar os alunos. E quando chegava no final do ano, eles perguntavam para o Dr. Graves assim: Dr. Graves, nós adoramos as suas aulas, mas engraçado, quando o senhor fala do Freud, ele fala uma coisa. Quando o senhor fala do Skinner, ele fala o oposto do Freud. Quem é que está certo? E o Dr. Graves não sabia responder isso. Então ele resolveu fazer uma pesquisa que ele fez até ele morrer. Durante uns 34 anos de pesquisa, ele criou o chamado modelo gravesiano, que eu tenho um livro sobre isso, que chama O Poder da Complexidade, se você quiser olhar depois. Então é o seguinte, ele mostrou que na vida é assim, o cérebro é assim. Você tem um problema A, você responde com a solução N. Se o seu problema é B, você responde com a solução O. E assim vai. À medida que você evolui, o problema vai ficando mais complexo, a sua capacidade de responder também aumenta. Vou dar um exemplo simples. Um garoto de 14 anos, é de uma cidadezinha do interior, de uma vila, aí os pais mudam para uma cidade maior, ele vai junto. Os primeiros 6 meses é um inferno para ele, porque ele perdeu os amigos lá da vila onde ele morava, ele tem que pegar a condução, ele tem que aprender a andar de metrô, sei lá. Aí ele se adapta à metrópole. Aí, um ano depois, os pais resolvem voltar para a vila, onde ele nasceu. Aí já não quer ir mais. Por que ele não quer ir mais? Porque ele desenvolveu a capacidade cerebral dele de um jeito que morar naquela vila para ele agora não tem mais condições. A vila ficou muito pequena para ele. Ele ficou maior do que a vila. Então ele quer ficar na cidade grande. Isso acontece muito com colegas médicos. Eles vêm da cidadezinha pequena e estudar na cidade maior. Aí depois eles não conseguem voltar mais para onde eles nasceram, porque a cidade ficou pequena para eles. E esse processo está acontecendo aqui. Esse processo é uma espiral aqui, ó. Você tem as condições de vida que vão aumentando e você tem a sua capacidade mental cerebral. Isso é um estímulo. Se eu não tenho estímulo e me acomodo, não acontece nada.
Então isso acontece muito. Às vezes o indivíduo passa num concurso, arruma um posto, um trabalho interessante, ganha bem, se acomoda naquele nível e não evolui. Eu trabalhei no Banco do Brasil em 1964. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Eu era escriturário. Os meus colegas, inclusive, todos já aposentaram. E se eu tivesse ficado no banco, que eu não gostei, que era muito monótono, se eu tivesse ficado no banco, eu teria sido um bancário medíocre e já teria ficado aposentado, porque eu teria parado naquele serviço, daquele jeito, todo dia igual, naquela rotina, não teria condições de evoluir. Então, você fazer, por exemplo, um pós-graduação, vocês estão fazendo aqui, olha quanta coisa está estimulando vocês, olha quanta perspectiva abriu na sua vida, não só médica, como pessoal, depois que você começou isso vai abrindo, vai subindo o nível, vai subindo o nível. Aí você vai perguntar assim, quem que influencia quem? O ambiente influencia o cérebro influencia o ambiente. É mão dupla. Você mudou para a cidade grande te estimula, o seu cérebro desenvolve, você consegue fazer coisas que você não fazia quando você morava na vila, no vilarejo. Porque evoluiu. Uma coisa estimula a outra, que estimula a outra, que estimula a outra, que estimula a outra, que estimula a outra. E cria um ciclo virtuoso, que nós chamamos, né? Então, esse processo de evolução vai assim, ó. Isso tem até cores para isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é muito complexo para a gente ficar discutindo aqui numa aula médica, isso é mais para a psicologia, mas aqui tem as condições de vida, aqui tem as capacidades mentais cerebrais, e você vai evoluindo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Aqui, por exemplo, está a tribo. O cérebro da tribo é diferente do cérebro do cowboy. O cowboy ele saiu da tribo. Ele é um rebelde, que o cérebro dele mudou a constituição, ele abandonou a tribo e virou rebelde. Montou no cavalo dele e foi embora. Aí ele é preso, porque ele cometeu um crime, aí ele vai para a cadeia. Alguns dos cowboys que foram para a cadeia, eu estou dizendo cowboy metaforicamente, hoje o cara, ele pode estar numa moto, ele tem aquele espírito de cowboy, entendeu? Ele não tem sentimento de culpa. Aqui, o cérebro não tem sentimento de culpa, não. Ah, pelo amor de Deus, eu sou pai, não me mata não, porque eu tenho muitos filhos. Está nem aí, vai te matar do mesmo jeito, porque ele não tem sentimento de culpa. Ele não gerou nele ainda. Aí ele vai para a penitenciária, e lá tem um grupo do pessoal da Bíblia, e eles começam a introduzir a Bíblia para ele. Aí ele começa a entrar no azul. Jesus me salvou. Aí ele vai naquele esquema, vira evangélico dentro da cadeia, e muda, ele evolui com a Bíblia. Aí ele sai de lá, ele vira empresário. Ele já vai para outro nível. Você entendeu? Não sei se você está vendo que alterna aqui, ó. Eu, nós. Eu, nós. Eu, nós. Eu. Se eu perguntar para você, quem que é mais importante, você ou a sociedade? Tem gente que vai dizer, eu. Tem gente que vai dizer, a sociedade. Se eu encontro com você daqui 5 anos, você pode ter mudado. Se você achava eu, vamos supor que eu encontrei com você aqui, você achava nós. Eu encontrei com você 5 anos depois, você acha eu. Eu encontrei com você 10 anos depois, você acha nós. Então, o Graves mostrou que o cérebro vai evoluindo assim, ó. Ele vai uma hora para eu, outra hora para nós. Uma hora para eu, outra hora para nós. E o estímulo para a mudança muda. Por exemplo, vocês estão num nível aqui, onde a informação é importante. Eu te dou uma informação, você fala, pô, supermetilação. Pô, não tinha pensado nisso em medicina, pô. Quer dizer que você está me mostrando um conceito de você tratar uma pessoa com supermetilação? Pô, faz sentido, eu vou explicar. Aí essa informação agora desencadeia um processo na sua cabeça. Evolui seu cérebro, porque até então, o que fez você mudar é a informação. Por exemplo, aqui no vermelho, olha só, que coisa interessante. Quem está no vermelho, o que estimula mudar é a recompensa. O vermelho se encontra na penitenciária, o cara que mata. E mata, não tem nenhum sentimento de culpa. Ele está aqui, ó. Só que ele evolui por recompensa. Ele leva ele para a cadeia e mete o cacete nele. Aí ele fica pior. Ele fica pior, ele regride. Ele sai de lá mais bandido do que ele entrou. O sistema penitenciário todo não entende isso aqui. Você não vai travar, tem que ser assim. Se você se comportar bem, você vai ganhar isso. Se você se comportar bem, você vai ganhar aquilo. Você trabalha com ele na recompensa. Isso aqui é autoridade, ó. Você quer ver a autoridade? Quando você nasceu, tinha o céu, o inferno e o limbo. E o purgatório, né? Céu, tem o inferno, purgatório, limbo e céu. Quem ia para o limbo?
quem não era batizado. Então a mãe chorava, entrava em depressão, porque o filho morreu sem ser batizado. Aí o Papa veio e acabou com o limbo. Acabou o problema, não tem limbo mais. Ninguém falou nada, ninguém reclamou, nada. Olha que coisa impressionante. O Papa falou que não tem limbo, pô. Ele tem autoridade para isso. Acabou o problema do limbo. Simplificou muita coisa. Aqui o cara vive na experiência. Aqui o cara vive em grupo. Se o grupo não estiver bem, eu não estou bem. Todos nós temos que ter direito. A reunião do Grupo Verde não acaba nunca. Todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem que falar. Entendeu? É um problema. Esse aqui já vive a base da informação. Me dá a informação que eu mudo. Não precisa você ficar me mudando. Você me entrega a informação que é o suficiente para desencadear. Então eu vou nesse processo evolutivo aqui. O meu cérebro vai ganhando complexidade. Os neurotransmissores vão mudando, como vocês vão ver daqui a pouco. Então é bom vocês terem essa noção do processo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a célula-chave aqui, que é o neurônio, nós vamos pegar a parte do hardware, que é a constituição do neurônio, a estrutura dele, e o software, que são os neurotransmissores que estão aí, com a sua rede neural, com a sua programação. Então, nós vamos ter uma abordagem multifatorial para melhorar esse neurônio. Nós vamos ter uma abordagem de melhorar a circulação, a oxigenação, de melhorar a produção do ATP cerebral, dos neurotransmissores em si, da integridade estrutural da membrana do neurônio, da rede neural que é formada entre os dendritos e do processo de antioxidação e supermetilação para poder manter essas células vivas e não deixar que elas tenham apoptose. Então é uma abordagem multifatorial. Não é uma coisa só, você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você tem que ter os ingredientes, todos necessários, mas nenhum deles per se suficiente. Vamos começar com a circulação e oxigenação. O cérebro, diferente de muitos outros órgãos, não é capaz de armazenar nutriente, oxigênio ou energia para uso futuro. Ele tem que estar constantemente sendo suprido. E quem vai suprir é o sangue. Tanto é que a circulação cerebral ela tem um ciclo de Willis. Você deve estar lembrado. O ciclo de Willis ele permite uma flexibilidade que não tem em nenhum outro órgão. Se entupir de um lado, tem um caminho pelo outro lado. Ele é um círculo. Já foi feito assim, não pode faltar oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, ele desmaia. Como eu já disse, por um mecanismo de defesa. Ele vai da vertical para a horizontal para restabelecer o fluxo. Certo? Então, esse ciclo de Willis é muito importante na manutenção do fluxo cerebral, do melhor modo possível. A suplementação da matéria-prima para o bom desempenho cerebral, que nós vamos chamar aqui de vitalidade cognitiva, chega via fluxo sanguíneo. O cérebro não consegue operar sem matéria-prima. Ele está programado para fazer uma série de coisas, contanto que chegue a matéria-prima, contanto que chegue o oxigênio, contanto que chegue a glicose. No meu livro, Como Passar no Vestibular, Use a Cabeça e Vença o Desafio, eu trouxe a São Paulo 18 jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular. Não é primeiro em medicina, não é primeiro em engenharia, não. É primeiro no vestibular geral, primeiro geral. Eu trouxe 19 professores de cursinhos, pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular, e eu trouxe 9 vestibulandos, primeiro aluno de turma, do ângulo do objetivo, do etapa e do universitário. Nós juntamos 46 pessoas e eu, aqui na Frei Caneca, e nós, durante 12 horas, respondemos uma pergunta. O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? Se passa em primeiro lugar, passa no vestibular. Então, eu descobri uma série de coisas, e muitas delas eu já sabia, mas descobri muitas outras. Por exemplo, um problema de física que você resolve de saída, 40 minutos depois você já não resolve o mesmo problema, porque vai caindo a matéria-prima. 40 minutos depois você está com um déficit de oxigênio, porque você ficou assim debruçado na cadeira, fazendo a prova, a sua glicose começou a cair, você começou a ter hipoglicemia cerebral, então eu ensino a pessoa a levar uma barrinha de chocolate, 3 barras de chocolate, a cada 50 minutos ela fazia um exercício respiratório especial que eu desenvolvi, e comia uma barrinha de chocolate para poder restabelecer a glicose, e assim isso ajuda a passar no vestibular. A bioquímica precede a fisiologia, suprindo a matéria-prima necessária para que o processo fisiológico se realize. A fisiologia é muito bonita, mas se eu não tiver a matéria-prima para a fisiologia, não tem jeito, pô.
Se não existir o neurotransmissor lá, que você vai fazer o quê? Fisiologicamente? Nada. Está tudo comprometido. Então vamos analisar assim. Aqui está o neurônio, aqui está a mitocôndria do neurônio, aqui está a membrana, que tem que ter uma integridade muito preservada, e aqui chega o sangue. Então a primeira preocupação que eu tenho que ter é que sangue que está chegando aqui. Então eu vou estudar as características do sangue. Nós chamamos isso de propriedades reológicas. O que é reologia? Reologia na física é viscosidade, plasticidade e elasticidade. Predominantemente das hemácias, porque as hemácias que estão levando o oxigênio. A não ser que ela esteja glicada. Aí ela não leva oxigênio. Aquela que está glicada não leva. Mas a não glicada carrega oxigênio. Então, o que melhora a viscosidade, o que melhora a plasticidade, o que melhora a elasticidade? Ou seja, o que é uma substância reologicamente positiva? É uma substância que melhora o fluxo de sangue para o neurônio. Então, que substâncias são essas? É o complexo vitamina E. Complexo, eu não falei vitamina E. Eu falei complexo vitamina E. Diferente de falar vitamina E. O complexo vitamina E inclui 8 vitaminas. Alfa, beta, gama, delta, tocoferol. Alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. A maioria das vitaminas E que você compra é alfa-tocoferol. É uma das 8. Eu estou falando aqui, para você melhorar as propriedades reológicas do sangue, você precisa, de preferência, trabalhar com complexo E. Chama complexo E. Do mesmo jeito que tem complexo BE, nós hoje temos o complexo E. São as 8 vitaminas E. O ômega 3, e aqui predomina o óxido deoxiranoico, não é o EPA, o EPA também é interessante, mas o DHA é muito mais. Muito mais. O neurônio do sistema límbico, o substrato preferencial dele é DHA. Então, por isso que o DHA melhora a inteligência, faz a criança crescer com o cérebro melhor, e etc. E todas as propriedades do ginkgo biloba. Então, se eu combino complexo da vitamina E, ômega 3 predominantemente DHA, e combino ginkgo biloba, o ginkgo biloba vai ter outras ações aqui dentro também. Eu estou falando, por enquanto, nas propriedades reológicas do ginkgo biloba. Eu vou facilitar o fluxo a chegada de nutrientes, de oxigênio e de glicose ao neurônio, predominantemente. Muito bem. Nos dias de hoje, não existe ingesta adequada de ômega 3 somente com alimentação. Você vai me desculpar, o cara que diz, eu estou satisfeito com a minha alimentação, eu não preciso de suplementação de ômega 3. Isso é mentira. Porque o ômega 6 é tão grande, que a relação ômega 6 e ômega 3 está tão grande, que hoje o indivíduo, para ter saúde total, inclusive cerebral, ele tem que fazer uma suplementação de ômega 3. E é complicado fazer. Porque, você sabe, a maioria dos ômega 3 são contaminados. O peixe está contaminado. Tanto é que eu recomendo, não come peixe rio no Brasil. Porque o peixe está contaminado, muito contaminado. Principalmente com mercúrio. Lá na Amazônia, toda a água está contaminada com mercúrio. Por causa daqueles garimpos, etc. e tal. É muito complicado. Então tem um problema sério. Tanto é que tem uma tendência no mundo de deixar de lado o fish oil e passar para o krill oil. É o que você vai ver da agora para frente. Só que esses camarãozinhos, nós já conversamos sobre isso, já conversamos da importância da astaxantina, que vai determinar se aquilo lá está oxidado ou não. Vocês já são especialistas nisso. Bom, então facilitação do aporte de oxigênio. O ômega 3, predominantemente DHA, o complexo é alfa, beta, gama, delta, tocoferol, tocotrienol e o ginkgo biloba. Tá? São os processos. O que o ginkgo biloba faz? Principalmente o extrato GB, RGB 761. Se você conversar com um farmacêutico, farmácia de manipulação, ele vai te dizer que provavelmente ele usa esse extrato, o RGB 761, que é o melhor que tem na praça. Então, o que ele faz? Ele melhora a circulação, ele melhora a agregação plaquetária, ele é um antioxidante. Os efeitos do ginkgo biloba são muito mais pronunciados em indivíduos idosos que em jovens. Geralmente, em medicina é assim, você ajuda muito quem precisa pouco, e você ajuda pouco quem precisa muito. Aqui não. Aqui quem precisa mais é ajudado mais. Ou seja, o ginkgo biloba faz mais efeito naquela pessoa que precisa mais. Que é uma raridade em medicina, mas é a verdade. Então ele vai melhorar a circulação cerebral, ele vai diminuir a agregação plaquetária, ele vai ter uma ação antioxidante importante. E o cérebro é muito vulnerável à oxidação, né?
Porque o cérebro é muito lipídico. 70% do cérebro é lípide. E o lipídio, a peroxidação lipídica é uma coisa muito comum no cérebro. Mas o cérebro também não funciona sem energia. Por que está chegando o sangue lá? Por que está chegando o oxigênio? Por que está chegando a glicose? Para provocar ATP, para criar ATP. O cérebro representa 2% do peso do corpo, mas consome 25% do oxigênio que respiramos e 50% da glicose que ingerimos. Portanto, ele requer um investimento nutrimetabólico substancial para a realização de um desempenho otimizado. Então eu tenho que suprir coisas importantes para o cérebro para eu obter resultados importantes. Não é simplesmente eu ter a vontade de ser mais inteligente. Isso não é suficiente. Eu tenho que ter o substrato para que isso ocorra. Tá bom? Então vamos à frente. Olha só. Eu tinha conversado com você sobre o complexo S, sobre o ômega 3, sobre o ginkgo biloba. Agora eu vou conversar com você sobre energia cerebral. Espero estar lhe dando coisas novas. Olha o que surgiu aqui. Acetil-L-carnitina. Mas nós já conversamos sobre L-carnitina no passado. Nós conversamos sobre L-carnitina. Eu estou conversando hoje sobre acetil-L-carnitina. É outra história. Por quê? Porque a L-carnitina não entra na barreira hematolicórica, antigamente chamada de barreira hematoencefálica. Hoje se chama hematolicórica. A L-carnitina não passa a barreira hematolicórica. A acetil-L-carnitina passa. Se você tiver um paciente que tem mais problema cerebral, e você está fazendo uma fórmula para estimular o cérebro, você vai estimular mais, você vai dar para esse paciente acetil-L-carnitina, 500 mg 2 vezes por dia. E não L-carnitina, 500 mg 2 vezes por dia. Porque você quer que esse acetil passe a barreira hematolicórica. O coenzima Q10, que nós já conhecemos, eu vou conversar sobre ele, e eu vou trazer para você as propriedades do Idergine, que não é manipulado no Brasil. Você tem que comprar na farmácia normal. E acho que na farmácia normal, cada comida é 6 miligramas, não é isso? 6? Tem de 3 e 6. O ATP cerebral não pode ser armazenado, nem pode ser pedido emprestado. Portanto, o cérebro é vulnerável ao déficit celular energético. Você pega pacientes com Parkinson, paciente com Alzheimer, paciente com fadiga, paciente com depressão, você vai ver, eles estão todos com problemas cerebrais também. Que na hora que você melhora o nível disso nos neurônios, o paciente melhora como um todo. Quando você melhora o cérebro, você automaticamente melhora o corpo. Eu aprendi isso essa semana. Eu não conhecia esse produto. Eu liguei para a Arabella, perguntei para ela assim, me conta sobre o Idebenone. Você conhece? Eu falei, conheço. Falei, engraçado, eu nunca deparei com o Idebenone. E eu estou nessa área, poxa. Aí eu fui investigar, descobri que tem ele disponível nos Estados Unidos, que o Idebenone é um parente do coenzima Q10, é um análogo do coenzima Q10. Fui ver o preço, é quase que o dobro, né? 2 vezes mais caro que o coenzima Q10, mas é uma opção também. Então, você vai encontrar isso na literatura. O Idebenone, que é um análogo do coenzima Q10, que também aumenta a produção de ATP no cérebro. Tá bom? E muito usado em fórmulas aí, que eu não estava a par. Confesso para vocês que aprendi isso essa semana. Tá bem? Bom, com o envelhecimento, o número e o tamanho das mitocôndrias neurais diminui, levando a uma menor eficiência para produzir o ATP. Não só as mitocôndrias vão diminuindo em número, como vão diminuindo em tamanho, elas vão atrofiando. E aí você vai ver a chamada biogênese mitocondrial, onde vão ter produtos que vão aumentar o número de mitocôndrias no cérebro e, consequentemente, vão trazer uma maior energia cerebral. Isso aqui já é de familiaridade de vocês todos, né? Nós já estudamos isso aqui muito bem na respiração celular, e você lembra que eu falava muito bem da importância da L-carnitina para fazer o acetil-CoA entrar na mitocôndria. E agora eu estou dizendo para você que essa L-carnitina é bom para todas as células, mas não para as células, para os neurônios, porque isso aqui não entra na barreira hematolicórica. Então, nesse caso aqui, se eu quero trabalhar especificamente com a parte cerebral, é preferível que eu dê o acetil-L-carnitina. Existe uma coisa chamada neuroglicopenia, que é também conhecido com o nome de diabetes cerebral.
é a falta de glicose à mitocôndria cerebral. A carência de cromo e a carência de vanádio levam à falta de estímulo dos genes que fabricam as proteínas do transporte da glicose. Enquanto no músculo é o GLUT4, que vocês estão lembrados, que dá resistência insulínica e não estimula o GLUT4, no cérebro é mais o GLUT1 e o GLUT3, GLUT1 e GLUT3, que o crômio e o vanádio fazem um estímulo desse GLUT1 e GLUT3, facilita a entrada da glicose, porque não precisa da insulina, mas precisa do GLUT1 e 3 para entrar, só porque o fato de não precisar de insulina não significa que não existe, a célula pode estar deficiente de glicose, se o GLUT1 e o GLUT3 não estiver funcionando, e você pode aumentar, estimular o GLUT1 e o GLUT3 através do crômio e do vanádio, e com isso você vai melhorar a atividade cerebral no que diz respeito à energia. Então eu tenho aqui a L-carnitina, eu tenho aqui a acetil-L-carnitina, que é bem diferente, olha só. A biodisponibilidade cerebral é totalmente diferente. A acetil-carnitina, acetil-L-carnitina tem uma lipossolubilidade que a L-carnitina não tem, por isso que ajuda a passar na barreira. A barreira hematolicórica é o efeito sinergético com a fosfatidilcerina. E o bacana da acetil-L-carnitina, por ser lipossolúvel, ela é muito fácil de ser usada sublingual. Quanto mais lipossolúvel é a substância, mais fácil é você criar formulações sublinguais. Então ela tem essa vantagem ainda de poder ser usada ainda melhor do que a L-carnitina do ponto de vista sublingual. Ou seja, a acetil-L-carnitina sublingual tem uma melhor biodisponibilidade do que a L-carnitina sublingual. E ela vai passar a barreira hematolicórica e ela vai para o cérebro. Além disso, a literatura mostra que ela tem um efeito sinérgico com a fosfatidilcerina, que nós vamos estudar daqui a pouco, nós vamos discutir isso. Então eu tenho aqui a barreira hematolicórica, também chamada barreira hematoencefálica, mudaram de nome, hoje chamam de hematolicórica, mas no fim é a mesma coisa, e não é qualquer substância que passa lá. Você fala, isso é bom para o cérebro, eu tomo. Mas não passa, o que adianta? Não adianta nada eu tomar, porque você não chega lá, não resolve nada, né? Só porque é bom para o cérebro, mas às vezes tem que formar lá dentro. Por exemplo, a serotonina que é fabricada no intestino, ela dificilmente entra na barreira hematoencefálica, porque a serotonina tem dificuldade de passar. A serotonina que o cérebro vai usar dentro do cérebro tem que ser fabricada dentro do cérebro. Por isso, quando você dá 5-hidroxitriptofano, nas próximas 2 horas é aconselhável você não dar nenhuma vitamina do tipo B, complexo B. Porque senão você vai facilitar a transformação do 5-hidroxitriptofano em serotonina no sangue, e você vai desencadear uma reação serotoninérgica, porque vai ficar serotonina demais, a pessoa vai passar mal, e aquela serotonina não necessariamente vai entrar no cérebro, por causa da barreira. Então a barreira hematolicórica ou hematoencefálica é importante, tem coisas que passam com facilidade, tem coisas que não passam com facilidade, e eu tenho que levar tudo isso em consideração. Você está lembrado lá da cadeia respiratória, da fosforilação oxidativa, que nós assistimos essa aula umas 2 ou 3 vezes, vocês me acompanham nos congressos, e vocês estão lembrados por que o coenzima Q10 é importante. Porque sem o coenzima Q10 não há o transporte de elétrons na crista da mitocôndria e não é formado o ATP. Então, quando há um déficit de coenzima Q10, automaticamente há um déficit de ATP. E o cérebro precisa de energia, mais do que qualquer outro órgão. O coração ainda descansa, o cérebro não descansa. O coração, às vezes, o coração trabalha o tempo todo. Não, ele não trabalha o tempo todo, não. Ele trabalha 1/3 do tempo. Porque ele é um em sístole, 2 em diástole. 1 em sístole, 2 em diástole. Ele trabalha 8 horas por dia. Descansa 16. Porque ele aperta na sístole, ele relaxa na diástole. Ele fica 2 vezes mais tempo relaxado do que trabalhando. Então ele alterna, ele trabalha e descansa, trabalha e descansa, trabalha e descansa. O cérebro não. O cérebro trabalha o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Então você precisa de muita energia para o cérebro também. Porque se falhar a energia, falha o corpo inteiro. Então o biquinona é muito importante. E hoje nós temos a vantagem, temos o biquinol, que é a fórmula biquinona reduzida, que não só aumenta a biodisponibilidade, a absorção é melhor, como a utilização é melhor, porque o que realmente o organismo utiliza não é o biquinona. O biquinona tem que virar o biquinol,
para o organismo utilizar. O idergine é o mesilato de codergocrina. Ele existe na forma de 6 e 3 miligramas no mercado. Ele tem um efeito estimulante sobre o receptor da dopamina e serotonina, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele melhora a função metabólica cerebral comprometida. Ele melhora a captação e utilização da glicose e oxigênio pelos neurônios. Tem uma série de estudos mostrando que se você pré-trata ratos com idergine e você afoga os ratos, eles levam mais tempo para morrer. Aqueles que tomaram idergine antes sobrevivem mais. Você afoga eles por 1 minuto, vamos supor, de 100 que não tomaram idergine, 100 morrem. De 100 que tomaram idergine, 38 ainda estão depois de 1 minuto ainda recuperam. Mostrando que a captação e utilização de glicose e oxigênio é muito melhor. Então ele tem um efeito muito grande nesse aspecto. Agora eu vou conversar com você sobre neurotransmissores. Aqui eu vou trazer uma luz diferente. Se você estudou alguma coisa de neurotransmissores, está na hora de você ver uma novidade, tá? Antigamente se aprendia o seguinte, que tem neurotransmissores que fazem excitação, tem neurotransmissores que fazem inibição. A coisa é muito mais complexa que isso, muito mais complexa que isso. O livro bom de neurotransmissores e neuromoduladores está aqui, ele tem quase 1000 páginas, entendeu? É fantástico, mas não é fácil de ler. E o Dr. Braverman, que trabalha em Nova York e faz rejuvenescimento cerebral, ele é especialista nisso no mundo inteiro. Eu já tentei negociar para trazê-lo ao Brasil, mas ele ainda não disse sim, mas um dia ele vai dizer sim. Eu vou estar encontrando com ele agora semana que vem em Nova York. Ele, então, tem um livro chamado o Edge Effect, o efeito da borda, que é a base mostrando um novo enfoque baseado no BEAM, que é o Brain Electrical Activity Mapping, que é um sistema que foi desenvolvido nos anos 90 em Harvard, onde tudo é mapeado e em cores, vocês vão ver daqui a pouco. E aqui está um livro fácil dele, de você começar o processo. Não é um dos melhores livros, mas é o menos profundo, mais simples, para uma pessoa que não é neurologista ou psiquiatra entender o processo. Então, o equilíbrio cerebral, ele te dá um bem-estar físico, ele dá um temperamento e personalidade equilibrado, ele melhora a sua memória, ele melhora a sua atenção, ele melhora o seu humor. E é isso que nós vamos ver num paciente quando nós fazemos esse equilíbrio dos neurotransmissores. É buscar isso aí. Muito bem. Então eu tenho aqui um neurônio, eu tenho aqui outro neurônio, eu vou precisar de neurotransmissores para transmitir o sinal de um neurônio para outro. Eu vou ter 4 neurotransmissores básicos. A dopamina, a acetilcolina, o GABA e a serotonina. Eu vou mostrar como é que você distribui. Eu tenho, na realidade, mais de 60 tipos. Mais de 60 tipos de neurotransmissores descobertos hoje. Eu tenho, por exemplo, o glutamato, que é altamente abundante, é neurotóxico, é ativador, ativa muito, ele estimula. Eu tenho a noradrenalina, eu tenho NMDA, e assim vai. Eu tenho inúmeros, a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre os neurotransmissores. Eu vou concentrar o meu trabalho na dopamina, na acetilcolina, na GABA e na serotonina. Vale a pena nós recordarmos o seguinte: se eu perguntar para um político se ele quer ser vereador da cidade de São Paulo, se ele quer ser prefeito da cidade de São Paulo, se ele quer ser governador de São Paulo, se ele é um bom político, ele vai dizer: eu quero ser governador de São Paulo, porque eu vou ter mais autonomia. Se eu for vereador, a minha área de atividade vai ser pequena. Se eu for prefeito de São Paulo, vai ser maior ainda. Se eu for governador de São Paulo, vai ser maior ainda. Se um dia eu chegar presidente da República, é o Brasil inteiro. É fácil você entender o conceito de hierarquia do vereador para o prefeito, para o governador, para o presidente. Esse mesmo conceito eu quero passar para você aqui do seguinte: eu tenho um sistema endócrino, eu tenho um sistema parácrino, eu tenho um sistema autócrino. O endócrino manda no parácrino. O parácrino manda no autócrino. O que é o autócrino? O autócrino é quando eu libero uma substância que ela vai atuar dentro da célula. O parácrino é quando eu libero uma substância que ela vai atuar naquela célula e nas vizinhanças. E o endócrino é quando eu libero uma substância que vai atuar, pode atuar no corpo inteiro, como é a vitamina D3, como é a triotironina, que eu produzo na tireoide ou na periferia e atua no corpo inteiro. Então é fácil você entender que às vezes uma modulação com testosterona pode resolver um problema cerebral.
Pode aumentar uma dopamina. Por quê? Porque a testosterona é endócrina. A serotonina, a dopamina é parácrino. Então é fácil você entender isso. As prostaglandinas, os tromboxanos, os leucotrienos, a dopamina, a acetilcolina, a GABA, a serotonina, estão nesse verde aqui, ó. Agora, a progesterona, o DEA, a pregnenolona, entendeu? O cortisol, a aldosterona, a testosterona, o DHT, a estrona, o estradiol, o estriol, isso está tudo, o hormônio de crescimento, a melatonina, esses são endócrinos. É uma coisa tão simples que a maioria dos médicos não cai a ficha. Então, por que eu vou dar uma testosterona e vai melhorar o cérebro? Porque a testosterona é endócrina, ela tem... Quando o prefeito fala com o vereador que ele quer desse jeito, o vereador vai fazer tudo para obedecer o prefeito, daquilo que é possível, pô. Quer dizer, isso aí é um processo hierárquico, muito importante se entender. Quando eu tenho uma substância endócrina, ela vai ter uma influência muito maior do que uma parácrina, que vai ter uma influência muito maior do que uma autócrina. Isso é fundamental para a gente entender o processo. Então vamos pegar aqui 4 neurotransmissores básicos. Eu vou pegar a dopamina, a acetilcolina, o gama-aminobutírico, o ácido gama-aminobutírico e a serotonina. São os 4 pilares. Usando o BEAM, que é o Brain Electrical Activity Mapping, que me determina a voltagem da atividade elétrica no cérebro, me determina a velocidade com que as ondas caminham, me determina o ritmo que isso acontece, e me determina a sincronia entre as diferentes áreas do cérebro e os diferentes hemisférios. Então, baseado nisso aí, se você entrar no Google acadêmico e digitar, olha lá, Brain Electrical Activity Mapping, você tem 1.820 artigos científicos, e está lá entre aspas, ó, só isso aí. Isso aí que eu estou procurando, não é as palavras separadas, não. Esse bloco junto. Quando eu coloco entre aspas, eu só vou procurar aquele bloco. Eu coloquei, achei 1.820 artigos científicos. Apesar de ser extremamente pouco conhecido no Brasil, e ser altamente difundido no mundo. Usar o BEAM. Então, o mapeamento da atividade elétrica cerebral. Isso é traduzido em cores. Então, no final, nós vamos analisar cores. Tá? Então, por exemplo, aqui está um cérebro normal. Ele tem uma 16 milivolts, a voltagem dele é de um cérebro jovem. E aqui tem a velocidade, ele tem 280 de velocidade, ele conduz rápido, ele vai dirigir bem, ele não vai ficar parado dormindo nos semáforos, não vai demorar a arrancar. Você viu aqueles caras que o sinal já abriu, você tem que ficar buzinando para ele ligar? Sabe o que eu estou falando? A pessoa está totalmente, o cérebro está longe, totalmente desligado. Entendeu? Aqui eu tenho a dopamina. Aqui eu tenho a dopamina de um cérebro normal, eu tenho aqui a dopamina de um cérebro desequilibrado. E hoje eles medem tudo isso, calculam, o computador faz tudo. O computador faz isso para acetilcolina, o computador faz isso para o GABA, o computador faz isso para a serotonina. Vem tudo calculado, então eu disse para você, ó, tem 64 tipos, porque eu estou trabalhando aqui com dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Pode estar normal, aumentado ou diminuído. Se você fizer o cálculo, tem 64 patologias diferentes. Não dá para você guardar isso. Isso tem que ser em computador. Alfred Gilman e Martin Robel, esses dois indivíduos que vocês estão vendo aqui, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1994 por sua descoberta das proteínas G e a sua função na transdução de sinal das células, incluindo dos neurônios. Nós vamos estudar. O que é transdução? Não é tradução, não. É transdução. Parece igual, mas não é não. Eu não estou falando de tradução, estou falando de transdução. Transdução é o processo pelo qual uma energia se transforma em outra de natureza diferente. Isso chama transdução. Eu vou transformar uma energia química em elétrica. Eu vou transformar uma energia elétrica em química. Eu estou fazendo uma transdução. Então, olha só. Eu tenho um neurotransmissor ou um hormônio. Ele chega na parede da célula, ele atinge um receptor. No caso do hormônio esteroidal, o receptor é intracelular. No caso de um neurotransmissor, ele é extracelular. Ele é na parede da célula. Ele vai ativar a proteína G, que esses indivíduos descobriram que ganharam o Prêmio Nobel. Essa proteína G vai ativar
a adenilciclase. A adenilciclase vai pegar o ATP e transformar em AMP cíclico. Os hormônios são mensageiros primários. Eles levam a mensagem até a célula. Quando chega na célula, quem manda dentro da célula é o AMP cíclico e o GMP cíclico. Esses são os dois principais mensageiros secundários. Ou seja, a informação vinda do neurônio ou do hormônio chega ao receptor, ativa a proteína G, que esses caras descobriram e ganharam o prêmio Nobel. Essa proteína G estimula a adenilciclase. A adenilciclase é uma enzima que transforma o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai se deteriorar pela fosfodiesterase em AMP. Por exemplo, se eu tomo cafeína, a cafeína inibe a fosfodiesterase. Aí não deixa o AMP cíclico virar AMP. E aí eu tenho mais atividade, porque agora eu não estou deteriorando o AMP cíclico. Ele continua dando a sua mensagem secundária. Por exemplo, o sildenafil, o Viagra, ele inibe a fosfodiesterase E5. Ele acumula o AMP cíclico. Outro mecanismo. Na realidade, ele acumula o GMP cíclico. Então, esse processo aqui é importante você entender que o ATP vira AMP, o AMP cíclico, o AMP cíclico vira AMP. E que eu posso interferir aqui mantendo o AMP cíclico. E com isso eu vou ter mais comunicação intracelular. É um mecanismo também que eu vou ativar os neurônios. O AMP cíclico, além disso, ele tem uma ação lipolítica. Ele emagrece, ele é emagrecedor. Quando se acumula o AMP cíclico, você tem uma ação de destruição de lipídios. Ele também tem uma ação extra-lipolítica. Transdução é o processo de reprodução. Bom, a palavra transdução tem dois significados em medicina. Vamos estudar os dois. O primeiro está aqui. Processo pelo qual uma energia se transforma em outra de natureza diferente. Isso é um significado. Existe um outro significado para transdução, que eu tenho que alertar você, que senão você vai falar que eu lhe ensinei errado, que é o processo de reprodução no qual o DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra por um vírus, os chamados bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus capazes de transferir o DNA de uma bactéria para outra. Esse processo também se chama transdução. Então, na genética, na biologia, você tem a transdução naquele sentido, e na física você tem a transdução, que é a transformação de energia em outra. O nosso cérebro, basicamente, tem 4 lobos. Ele tem o lobo frontal, ele tem o lobo parietal, ele tem o lobo temporal e ele tem o lobo occipital. O BEAM, o Brain Electrical Activity Mapping, descobriu que esses lobos têm relação com os neurotransmissores. Tá? Aqui está o lobo frontal, aqui está o lobo parietal, aqui está o lobo temporal, aqui está o lobo occipital. Muito bem. O BEAM descobriu, os estudos mostram, que no lobo frontal predomina a dopamina. No lobo parietal predomina a acetilcolina. No lobo temporal predomina o GABA. E no lobo occipital predomina a serotonina. Isso agora vai te mostrar quais atividades dos 4 lobos que tem a ver com o neurotransmissor predominante. Não quer dizer que não exista GABA no frontal. Quer dizer que no frontal predomina a dopamina. Não quer dizer que não exista acetilcolina no occipital. No occipital predomina a serotonina. Então, esses estudos mais recentes mostraram que a coisa é dividida desse modo. Dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Tá? Então, eu tenho aqui, olha que bonito. Descobriram também que a dopamina dá voltagem ao cérebro. Quanto mais dopamina, mais a onda eletroencefalográfica tem de voltagem. Enquanto que a acetilcolina dá a velocidade de comunicação entre um neurônio e outro. A velocidade de propagação dessa onda. Enquanto o GABA dá o ritmo cerebral. Enquanto a serotonina dá a sincronia entre diferentes lobos do cérebro e entre os hemisférios.
Então, quando eu tenho uma deficiência de dopamina, eu vou ter uma deficiência de voltagem. Quando eu tenho uma deficiência de acetilcolina, eu vou ter uma deficiência de velocidade, eu vou ficar lento no raciocínio. Quando eu tenho deficiência de GABA, eu perco o ritmo. Eu tenho arritmias. Uma hora eu estou muito feliz, outra hora eu estou muito triste. Quando eu perco a serotonina, eu tenho uma diferença de sincronia. Ou eu posso ter um aumento de dopamina, que vai me gerar ansiedade, por exemplo. Tá? Eu posso ter normal, aumentado e diminuído em cada um desses. Então, olha só. Eles descobriram também, isso é descoberta recente, que das 4 ondas cerebrais famosas, a alfa, a beta, a teta e a delta, não sei se você deve estar lembrado como é que isso funciona, mas eu posso recordar a vocês como é que isso funciona. Então nós temos 4 tipos de onda. Nós temos, vamos fazer do jeito desde o começo ali, para ficar mais fácil. Eu vou começar com a delta. A delta é uma onda que você tem durante o sono. Ela tem de 0 a 4 Hz. 0 a 4 ciclos por segundo. Aí você tem a teta. Você passa por ela toda noite. Sabe aquela hora que o telefone toca? Você tinha deitado para dormir? E se te perguntar se você estava dormindo ou não, você não sabe? Você estava na transição. A transição é teta. É 4 a 8. Aqui, está aumentando a frequência. Ó. Aí eu tenho a alfa. A alfa é 8 a 12. E aí eu tenho a beta. A beta é 12 a 16. Aí eu tenho que se chama high beta. Beta alta. Que pode chegar a 25. Nesse caso já é outra patologia psiquiátrica. Por exemplo, um paciente esquizofrênico pode estar com uma beta de 25. Então eu tenho as ondas cerebrais, né? A beta, que é atividade de vigília. A alfa, vamos dizer que é de meditação. A teta é transição para o sono. E a delta é sono profundo. Quando eu entro no REM, o que é o REM? O REM é Rapid Eye Movement. Você tem períodos de 20 minutos, 4 a 6 vezes por noite. Você tem o REM. O REM é chamado fase paradoxal do sono. Por que ela é chamada fase paradoxal do sono? Porque quem está dormindo em sono profundo, quando você mede o eletroencefalograma, você tinha que ter a onda delta. De repente, você tem surtos de beta. Beta é uma onda de vigília, numa pessoa que está dormindo, por isso que chama fase paradoxal do sono, porque eletroencefalograficamente essa pessoa está acordada. É quando ela tem os sonhos. Quando você acorda uma pessoa em REM, e ao mesmo tempo os olhos fazem esse movimento. Um movimento intenso dos olhos, chamado REM, e esse processo aqui. Tá? Eu gostaria de comentar aqui que a doutora Shapiro, nos Estados Unidos, descobriu que se você simular um REM numa pessoa acordada, você limpa do cérebro dessa pessoa uma fobia, por exemplo. Você limpa uma fobia, em questões de minutos. Existem aparelhos, eu tenho um em casa, comprei nos Estados Unidos, que eu pego uma pessoa com fobia, seja lá que for. Eu centro ela, ela olha, eu ligo o aparelho, ela tem que acompanhar o aparelho. E aí eu falo, pensa no medo que você tem. E em 5 minutos, ela não tem mais nada. Isso, mais de 20 mil terapeutas, médicos americanos usam isso. Síndrome de pós-traumática, soldados que vinham da guerra, ficavam em psicanálise 10, 15 anos, não resolvia nada de estresse pós-traumático. Com 10, 15 minutos, com isso aqui resolve. O sistema da Shapiro. E é imitando esse processo aqui que ocorre naturalmente. Então eu tenho aqui, ó, a dopamina está relacionada com a onda beta. A acetilcolina está relacionada com a onda alfa. Você está lembrado que quem está em alfa tem mais criatividade. Opa, então a acetilcolina tem a ver com criatividade? Tem. Quem está em teta tem GABA. Teta é o cara que está relaxado, ele está dormindo quase, ó. Por isso que quando falta GABA, você tem ansiedade. Quando você tem ansiedade, você aumenta a GABA para compensar. Porque você tem muita onda beta atuando, aí sobe a dopamina, aí o mecanismo de defesa suba o GABA, para poder equilibrar essas ondas. Isso tem que estar tudo equilibrado. E a delta é a serotonina.
que vai dar humor. Vocês vão ver depois.